A manutenção dos equipamentos da colheita de cana foi tema de um dos debates da Sala de Mecanização Automotiva do fórum realizado pela Aldop no mês de abril. Para especialistas, as vantagens ou desvantagens de realizar uma manutenção linear ou na entre-safra depende do perfil da agroindústria. Olha, eu acho que não dá para a gente definir uma ou outra, vai depender muito da característica de cada empresa, da qualificação da sua mão de obra, até mesmo da sua localização geográfica, porque se você está próximo de grandes centros fornecedores de insumos, de peças, de manutenção, você tem um perfil. Se você está numa região de fronteira agrícola em que a mão de obra qualificada é menos disponível, a distância de centros fornecedores de insumos, peças, etc., também é mais difícil, você tem uma outra característica. Então não dá para generalizar se uma é melhor ou outra, vai depender da situação de cada empresa. O que é necessário ver em primeiro lugar é o que você faz com a sua mão de obra durante a entre-safra, porque o uso do equipamento na cana ele é sazonal, né? Você tem uma época de uso intensivo e uma época de pouco ou quase nenhuma ocupação. Então você tem que adequar não só a sua manutenção, mas também sua mão de obra, né? Se de repente você tem uma mão de obra fixa altamente qualificada que você não quer ou não deseja dispensá-la na entre-safra, você precisa criar um centro de manutenção sazonal. Nesse caso nós estamos falando da manutenção de entre-safra. Agora, se você tem um uso do equipamento seu linear o ano todo e a tua mão de obra é pouco qualificada, talvez você tenha que começar a pensar numa manutenção linear. O fato é que uma manutenção linear te exige um pouco mais de capex, porque você precisa ter um pouco mais de máquinas sobrando, porque você vai ter sempre algumas paradas em manutenção e em reforma, e no outro caso não. Então é um conjunto, é um complexo de perguntas que precisam ser respondidas para você definir o que é a vantagem de uma ou de outra. Outro tema debatido no encontro foi o uso de transbordo na colheita da cana. Quais os custos-benefícios do uso de caminhões e tratores? A gente precisa ver a logística de cada empresa, de cada unidade, no caso. Quando a gente fala de colocar um caminhão ao lado de uma colhedora para fazer a colheita da cana mecânica, né, nós estamos falando de pegar um equipamento rodoviário que foi feito, desenvolvido e criado para a estrada e colocar ele dentro de um talhão de cana. Quando você fala de pôr um trator, então nos parece que o mais adequado seria um trator ao lado da colhedora. Só que esse trator, depois que ele acaba de encher, ele também vai para a estrada. Então ali você vai estar colocando um equipamento agrícola num ambiente rodoviário, né? Então você vê que tem características dos dois. O fato é o seguinte, o setor inteiro está caminhando para uma bitola de 3 metros. Me parece que há uma tendência muito forte para isso. Bitola de 3 metros não é um equipamento rodoviário, é um equipamento agrícola, né? Para você colocar uma bitola de 3 metros no equipamento rodoviário, você já vai estar alterando a concepção original dele, alterando o projeto dele, e isso implica em alguns riscos, alguns custos. Então, de novo, você tem que analisar a condição de cada unidade. Se você tem uma logística se você está localizado num lugar que você tem muito acesso rodoviário, as tuas fazendas são muito distribuídas e você precisa andar em pista, há que se pensar talvez no equipamento caminhão. Se você está num ambiente mais rural, as suas fazendas concentradas, a tua cana concentrada, todo em estradas internas, talvez há que se pensar num equipamento de trator.